Vamos fazer os 5 segundos iniciais agora. Cada um fala, puxa a vinheta. Puxa a vinheta! Puxa a vinheta. Amiga, você tá muda. É. Bicha muda. Desculpa, gente. Pode soltar a vinheta, produção? Oi, solta a vinheta, hein? E vamos de vinheta. Oi, Emporiers, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do quadro 4 Linhas. Falei que ia fazer o VAR, fiz o VAR. Estou aqui com 3 amigos maravilhosos para falar sobre um tema muito legal que envolve futebol e também o futsal. A gente vai falar um pouco sobre atletas que começaram a carreira no futsal e depois foram para o futebol. Mas antes de mais nada, por favor, deem um oi aí, deem um bom dia, boa tarde, boa noite para a galera. Oi, galerinha, eu sou o Pietro Leão. Oi, gente, eu sou a Tata Gotardo, do futsal. Oi, gente, eu sou a Neila, do futsal também. A pedidos aqui da nossa produção, eu já vou adiantar o pedido para vocês também. Se inscrevam no canal antes da gente começar o vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem com o pessoal aí. Esse vídeo está muito bom, a gente trouxe aqui especialistas, eu adoro falar essa palavra, especialistas do futsal, especialistas do futebol, para falar sobre esse tema. E bora então para a pauta, né? Entrando na pauta das quadras aos campos, a gente começa falando de Marta, Cristiane, Milene Domingues e Aline Pellegrino. Você deve estar se perguntando por quê. O que essas atletas têm em comum? Acontece que todas elas, antes de se tornarem lendas nos gramados, passaram pelas quadras. E esses são só alguns dos muitos exemplos que a gente tem e que mostram que a história do futebol feminino no Brasil não pode ser retratada só em uma das manifestações que o futebol oferece. Nesse caso, o futebol de campo. E quando você vai pegar, né, um histórico assim do esporte, do futebol e de todos esses esportes um pouco mais parecidos, a gente percebe que, na verdade, lá no início ele começa na praia e no futebol de campo, e aí depois ele passa a acontecer também com o society e com o futebol de salão. E o futebol de salão, mais para frente, dá origem, né, ao futsal que a gente conhece hoje. A história da mulher no futebol brasileiro acaba sendo um reflexo dessas 4 possibilidades, já que devido à falta de equipes exclusivas para elas, elas praticamente circulavam entre essas modalidades. Ou seja, muitas vezes a mesma mulher que jogava no campo também estava nas areias, nas quadras. E aqui a gente vai focar um pouquinho mais na relação da quadra com o campo. Apesar de não existirem ainda estudos sobre esse assunto, quem vivencia essa prática e essa transição do futsal para o futebol pode citar inúmeros exemplos do quão vantajoso ela é para uma atleta. Porque assim, né, se você for olhar, no futsal, você tem uma participação muito maior em todos os aspectos do jogo. Ele acaba sendo um esporte muito mais rápido, muito mais dinâmico, e não se trata tanto só de quando você tem a posse da bola, porque a posse da bola também muda muito rapidamente. Então, assim, se você levar em consideração que você tem um espaço curto e o jogo tem uma velocidade muito alta de troca de passes e de transição entre ataque e defesa, acaba ficando tudo assim muito dinâmico. E para isso, quem joga tem que saber analisar as situações e tomar decisões muito rapidamente. Isso, novamente, não é dependente da posse da bola. Então, você tem a necessidade de aproximação para trocar passes com as companheiras, necessidade de conseguir perceber o seu posicionamento para você abrir possibilidades de jogo, né? De novo, você tem um espaço muito mais reduzido para jogar do que, por exemplo, no futebol de campo. A movimentação é muito mais curta, muito mais intensa. É muito comum as fintas, né? Quando as jogadoras mudam rapidamente de direção para conseguir mudar, né? Passar pela adversária ou até mudar a direção do ataque. Então, você também tem que ter uma atenção redobrada com os movimentos corporais, porque você precisa conseguir prever melhor para onde essa atleta vai, a atleta que você está marcando, por exemplo, porque o seu espaço de reação é menor. Enfim, isso tudo faz com que as jogadoras que jogam futsal, elas são acostumadas a ter uma visão de jogo e uma velocidade de tomada de decisão muito mais rápida. E quando você progride para o campo, né, quando você fala de usar isso no campo, acaba sendo um diferencial bem interessante. Por causa disso, é um esporte que proporciona a melhora dos fundamentos técnicos, melhora nos estímulos cognitivos, melhora a tática, tanto individual quanto coletiva, e melhora o desempenho em espaços reduzidos. Além disso, a transição entre defesa e ataque ocorre de forma muito mais rápida e isso vem sendo aplicado no futebol moderno que a gente vem vendo. É futebol moderno, corta.
Então, como eu e a Neilinha a gente estava conversando, né, a gente estava comentando, essas e outras características, elas podem auxiliar no desenvolvimento de um perfil de jogador que cria espaço, que se comunica, que pensa rápido, que age ainda mais rápido, e aí ele vai ter um poder de decisão muito grande. E isso é um padrão que ele acontece dentro do futsal. Então, quando esse perfil de jogador vai para o campo, ele pode acabar se destacando por conta dessa individualidade. O futebol atual, né, ele ainda é muito decidido em detalhes, então essa sendo uma característica inata do futsal, pode definir um jogo, pode definir um placar. Outro ponto que a gente também pode destacar é que num país onde a base, principalmente, não tem muito investimento, é muito mais fácil encontrar uma quadra de futsal, seja ela na escola, seja ela numa pracinha do bairro, do que encontrar um campo de futebol. Além disso, para jogar futsal é necessário 5 pessoas de cada lado, diferente do campo que são 11. Então, isso também é uma facilidade e é por isso também que o futsal é tão aplicado principalmente em garotas e em garotos mais jovens. E aí, né, algo que a gente discute muito e muitas vezes é essas diferenças, né? As diferenças que existem e que são importantes entre o futebol e o futsal. E muitas vezes a gente discute isso colocando como dois esportes completamente diferentes que não deveriam ser, né, comparados e nem vistos tanto assim como semelhantes. Então a gente podia, né, na verdade, talvez fazer o caminho contrário e pensando assim no desenvolvimento dessas atletas, né? A gente, ao invés de segregar o futsal do futebol, né, ao invés de separar a quadra do campo, tomar isso como um exemplo, vendo essas grandes jogadoras, né, que começaram nas quadras e que a gente já citou aqui, e existem muitas outras, e como uma possibilidade de investir cada vez mais numa formação conjunta, envolvendo futsal e futebol, na formação dessas atletas, seja na base, seja até depois no profissional. É uma realidade em que talvez todo mundo possa ganhar. Bom, e agora que a gente já falou um pouquinho sobre futsal e como ele pode agregar na formação das jogadoras que vão para os gramados depois, eu queria que a gente entrasse rapidinho numa outra reflexão que é o porquê será que ocorre essa migração, né? Será que realmente é o sonho delas se tornarem jogadoras de futebol e não de futsal? Ou será que é uma busca por oportunidades que o futsal não oferece aqui no país? É claro que a gente sabe que existem jogadoras que preferem os gramados, ainda que tenham passado pelas quadras, mas a gente sabe que tem muitas outras que não necessariamente têm um sonho de ser jogadora de futebol, mas que optam por fazer isso por conta de condições financeiras, condições de treino, enfim. Temos exemplos? Claro que temos. Pi, brilha aí. Fale pra gente quais são as jogadoras que a gente conhece que nem todo mundo sabe que já passou pelas quadras. Bom, vamos falar um pouquinho da Duda, a vice-campeã brasileira com a Avaí Kinderman e hoje jogadora do Palmeiras. Ela é um exemplo de quem começou nas quadras antes de migrar para os gramados. Nasceu em Major Isidoro, em Alagoas, foi aos 9 anos para o Cianorte, no Paraná, e em 2014, já com 17, foi convidada pela Femali para jogar futsal em Chapecó, e naquele ano a Chapecoense disputava o Campeonato Brasileiro da Série A, e portanto tinha uma vaga no Brasileiro Feminino. O clube então chamou as meninas do futsal para jogar em campo, incluindo a Duda. Inclusive, esse ano a gente conversou com a Duda numa coletiva da CBF e a gente fez uma pergunta relacionada ao futsal. Vocês encontram essa coletiva no IGTV do Empório do Futebol, @Empório do FF no Instagram. Vale a pena conferir, ela fala sobre isso também. Em 2015, ela foi indicada para o técnico Doriva Bueno. Na época, ele estava à frente da seleção feminina sub-20 de futebol. E ela acabou sendo convocada por ele em 2016, que foi um ano em que ela fez o primeiro gol do Brasil na estreia da seleção no Mundial da categoria. Quem amou todo mundo. Nesse mesmo ano, durante a fase de preparação para a Copa do Mundo, a Duda ainda foi convocada para a seleção brasileira sub-20 de futsal para disputar o Sul-Americano lá no Paraguai, no qual ela foi campeã e artilheira com 7 gols em 5 jogos, pelo amor de Deus. Em 2020, ela foi convocada pela técnica Pia Sundhag, tô gastando aqui, hein? Pro amistoso com a seleção brasileira principal de futebol. Bem sucedida tanto nos campos quanto nas quadras, a Duda revelou uma entrevista lá em 2016, na época da disputa do Mundial Sub-20, e na verdade nunca tinha gostado de jogar muito no campo. Sua paixão sempre foi o futsal, mas acabou começando pelo futebol porque foi onde teve mais oportunidades. Eu quero fazer um comentário rapidamente, que eu acho que, na verdade, todo mundo que já jogou futsal e depois foi jogar futebol, com certeza prefere o futsal, porque é um jogo muito mais legal, muito mais dinâmico, muito mais interessante de jogar, de assistir, entendeu? De viver, mas é isso.
Disse a Tatá do Empório do Futsal. Inclusive, gente, outra jogadora que falou que preferia futsal e hoje tá no futebol e foi campeã do Brasileiro A2 foi a Luana, que a gente entrevistou ela e você também pode conferir no Empório do Futebol, que ela fala que ela prefere futsal. Ela faz o merchan dela. E falando em nomes, então, vou trazer aqui outro nome, que é Jaqueline Soares. Hoje ela é jogadora do Fortaleza, já passou por outros clubes como o Atlético Paranaense, Chapecoense, Grêmio, Foz Cataratas e o Kinderman também. Embora ela já esteja há algum tempo no campo, ela também teve passagem pelo futsal, sendo inclusive campeã sul-americana sub-20 pela Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Ela é natural de Chapecó, cidade que o futsal é bastante forte, né? Linha pode até falar melhor, o sul do país aí domina o futsal. Em entrevista, ela já falou sobre preferir também as quadras, porém ter escolhido o campo por conta da questão financeira mesmo, já que a gente sabe que os salários no futebol, por mais que comparado com o masculino sejam baixos ainda, comparado com o futsal ainda são maiores mesmo, que na maioria das vezes, como eu falei, não são quantias extraordinárias. E o nosso último exemplo acaba sendo um time já citado aqui, o Kinderman. Hoje é atual vice-campeão brasileiro com uma parceria bem sucedida com o Avaí. O clube no início dos anos 2000 era totalmente voltado para as quadras, tanto no futsal masculino quanto feminino. E o feminino deu tão certo que o Kinderman conquistou vários títulos, contando com um super time com 7 jogadores da seleção brasileira. Porém, com a decaída das competições de futsal, que não estavam mais acontecendo, foram para o futebol de campo, feminino, onde estão até hoje. Falando um pouco da base, agora está acontecendo o Brasileiro Sub-18. E muitas das meninas que estão participando da competição e que são de Chapecoense ou de Criciúma, começaram e jogam até hoje em dia, tanto no futsal quanto no futebol. Tanto é que nas competições que elas jogam, não batem os dias do futebol e do futsal para que possam jogar ambas as modalidades. Então, qual que é a moral da história, né? Qual que é a moral do vídeo? A gente pega todos esses exemplos e percebe que o futsal, no Brasil principalmente, é uma possibilidade para quem sonha alcançar o campo, mas essa migração também acaba ocorrendo por questão de viabilidade das modalidades mesmo, das próprias jogadoras, pela busca de oportunidades melhores, de calendários melhores e de estruturas melhores, incluindo o salário delas. É isso aí, galerinha. A gente espera do fundo do nosso coração que as condições de ambas as modalidades continuem melhorando para que essa escolha a partir das quadras para os campos seja apenas por sonho e não por qualquer outro motivo. Então é isso, gente. Não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal. Conta pra gente também o que vocês acharam do vídeo, dá a opinião de vocês pra gente aqui nos comentários. E se vocês quiserem, conhecer um pouquinho melhor, ter acesso a mais conteúdos do Empório, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais, @EmpórioDoEF, @EmpórioDoFSF e @EmpórioDoFF em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook.